Assistência jurídica integral e gratuita é um dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. E esse é também um dos papéis da Defensoria Pública, que é o assunto desta semana do Saiba Mais. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o doutor Stefano Pedroso, que é vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite. O que é que faz a Defensoria Pública? Eu que agradeço, Sabrina. A Defensoria Pública é a instituição prevista na Constituição que tem a missão de atender a população carente do país. O que é que se entende por essa população carente? É aquela que não tem condição de contratar um advogado e de ser orientada pagando por isso. Então a Defensoria Pública tem a missão de defender o direito dessa população. Todo aquele que não tem condição de contratar um advogado, ou que mesmo tendo condição, naquele momento se encontra em situação de vulnerabilidade, ele tem o direito de ser atendido pela Defensoria Pública. Existe um limite salarial para que o cidadão tenha direito ao serviço da Defensoria Pública? A Constituição nem a lei que rege a Defensoria estabelece um limite salarial. Ela fala que aquele que não tem condições de contratar um advogado tem o direito de ser atendido pela Defensoria. Então, cada defensoria, dentro da sua autonomia administrativa, estabelece parâmetros. Tem defensorias que são 3 salários mínimos, defensorias que são 5 salários mínimos e tem defensorias que basta a declaração que naquele momento a pessoa não tem condição de contratar um advogado e ela será atendida pela defensoria. Todos os tipos de caso que envolvem a justiça são contemplados por esse serviço? Todos os casos que envolvem a justiça, tanto estadual, justiça federal, justiça do trabalho, justiça eleitoral, inclusive casos extrajudiciais. Tem uma atuação extrajudicial importante, tentando conciliar e resolver os conflitos sem sobrecarregar a justiça com processos. A Defensoria Pública ela está presente em todas as comarcas do país hoje? Infelizmente não. Um estudo realizado no ano passado, em conjunto com a Associação Nacional dos Defensores e o IPEA, mostrou que a Defensoria está em somente 28% das comarcas. Esse é um problema grave do Brasil. Os cidadãos, mais de 70% dos cidadãos brasileiros carentes não têm condição de ser atendidos por advogado. Então, um trabalho importante que a gente tem na Associação Nacional é que efetivar os direitos previstos na Emenda Constitucional 80, que foi aprovada esse ano, ou seja, que no prazo de 8 anos, todos os municípios brasileiros, todas as comarcas e todas as seções judiciárias, inclusive da Justiça Federal, sejam atendidos por defensores. A Defensoria Pública ela tem autonomia funcional e também administrativa? Sim, na Constituição desde a Emenda 45. E agora nas Constituições estaduais também foi ampliada agora com a Emenda 80, dando a questão da iniciativa legislativa para propor os nossos próprios projetos, como aumentar o número de cargos de defensores para atender todas as comarcas. Mas, infelizmente, na prática, ainda muitos estados não respeitam a questão da autonomia orçamentária, os orçamentos são cortados. Esta é uma luta intensa da Associação Nacional. Mas a gente espera que os estados compreendam a importância e a missão da Defensoria de assegurar direito para aqueles que são mais carentes. Doutor, quais são os requisitos para quem quer se tornar um defensor público? O principal requisito é ter vocação. Ser defensor público é uma carreira jurídica diferenciada. Ele vai ter que atender a população carente, ele vai ter que se envolver com os problemas desse cidadão tão sofrido. Então, o primeiro passo é ter vocação. O segundo é ser bacharel em direito e ter prática jurídica de 3 anos. Então, ele vai ter que ter experiência. Muitos são nossos estagiários, colaboradores da Defensoria, que entendem a missão da Defensoria e têm essa vocação. Então, sendo bacharel em direito, com 3 anos de prática, todos podem ser defensores públicos. Quais são as garantias e as prerrogativas de um defensor público? A Lei Complementar 80, que é a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, estabelece uma série de prerrogativas, como, por exemplo, ter vista pessoal dos processos, requisitar informações dos órgãos públicos e particulares e poder atender reservadamente aqueles clientes, inclusive aqueles presos. Então, a Defensoria tem uma série de prerrogativas que os demais advogados não têm, justamente para assegurar para o cidadão carente e sofrido um atendimento diferenciado no âmbito da justiça. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor, e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço.